Talvez o nosso maior esforço para essa noite seja abrirmos um espaço para que o Senhor preencha com sua glória. E eu creio que já caminhamos nessa direção. Pelos louvores nós percebemos um sentimento de adoração, né? E quando isso vira prática na nossa vida, fica mais fácil do Senhor tratar conosco. Nesse ambiente criado pela adoração, pelo quebrantamento, o Senhor tem como falar conosco. Os nossos corações ficam mais atentos. Que nesta noite o Senhor faça algo especial por você, por cada um de nós. Abra a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, a partir do versículo 32. A palavra do Senhor nos diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, sim e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nenhuma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Verso 43 diz assim: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Amém, queridos? Eu queria falar nesta noite sobre o poder transformador que há na oração. Transformando situações, vencendo problemas e principalmente mudando o coração. Queria falar um pouco sobre isso.
Esse lugar onde eles estavam, Jesus e seus discípulos, era um lugar muito especial. E se tornou especial porque era um jardim, e mais ainda porque era um lugar onde Jesus costumava orar. Ele sempre estava por ali orando. Agora mesmo nesse texto, ele estava precisando orar. Talvez nós também. Nesse Getsêmani, lições para uma geração que precisa reaprender a orar. Eu sei que nós estamos crescendo como cristãos evangélicos. Isso é muito bom. É bom ver o empenho de quem evangeliza, é bom ver o olhar de quem se converte. Não há nada que pague mais quem faz obra de Deus do que uma vida se entregando ao Senhor. Como domingo, nós estivemos aqui vendo. Como brota uma alegria que é diferente da alegria que se encontra no mundo. Alegria para quem de verdade está tendo um encontro com o Senhor, e você já passou por isso, sabe que é verdade. E alegria para quem está envolvido com a conversão dessas pessoas. A igreja, ela luta muito, mas ela é muito presenteada por Deus. Os milagres estão às nossas vistas. Não necessariamente, mas provando que o Senhor está conosco. E a oração tem muito a ver com esse movimento. Jesus estava indo para orar. Diz a palavra que ele convidou os seus discípulos. Então 11 homens foram com ele para esse jardim de oração. Judas já não estava mais lá. A palavra que eu li diz que quando o Senhor chegou em determinado ponto desse lugar chamado Getsêmani, ele disse para alguns discípulos: fiquem aqui, sentai-vos aqui, porque eu vou orar. E a gente entende que são 8 desses discípulos que ficam ali separados, sentados. E a palavra também diz que ele segue com 3, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E é interessante como nessa condição, nesse ambiente de oração, de intimidade com Deus, algumas pessoas se destacam. O amor do Senhor não faz acepção. Ele prova isso por restaurar a todos. Mas há pessoas que conseguem chegar mais perto e provam mais da graça do Senhor. Abre mais a porteira da alma, então entra mais de Deus. Então Pedro, Tiago e João, eles participaram dos melhores momentos. Eles estavam na pesca maravilhosa. Quando Jesus, diante de uma pesca frustrada, dá uma nova ordem: lancem as redes nesse lugar. E elas vieram cheias de peixe. Eles estavam na ressurreição da filha de Lázaro, separados pelo Senhor, intimamente separados. E eles estavam também no momento da transfiguração, quando eles sobem um monte, e lá nesse monte de oração, eles contemplam a face do Senhor sendo transformada, seu corpo sendo transformado, brilhando. Ele é transfigurado diante dos olhos de Pedro, Tiago e João. E a transfiguração é revelar aquilo que está dentro, a sua essência e a sua natureza divina. A oração tem essa propriedade de nos fazer mais íntimos. Porque ela gera
ao aproximar-se do Senhor, gera na gente uma incrível consciência daquilo que está acontecendo. Nós vivemos num mundo meio turvo, tumultuado, onde se enxerga muito pouco, apesar de tantos recursos. Mas é incrível quando você se debruça para orar, quem ignora um pouco as circunstâncias, as marés, os ventos, os vendavais e os terremotos, é incrível como um conhecimento revelador da parte de Deus chega para a sua alma, a respeito de circunstâncias, de relacionamentos, daquilo que nós precisamos fazer, de como estamos diante do Senhor, em que momento nós estamos vivendo. É incrível como o véu se rasga de novo quando a gente ora. Eu chamo isso de uma incrível consciência dada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui foi dito que Jesus, quando se dirige ao momento da oração, eu acho isso tremendo, porque é um sentimento dele que é muito parecido com o nosso. A expressão aqui é que ele estava precisando orar porque a sua alma estava aflita. A expressão é, ele estava sentindo pavor e angústia. Porque estava muito claro diante dele o que ia acontecer. No livro de Mateus, que também relata essa cena, ele diz que a alma do Senhor estava triste e angustiada. No verso seguinte, ele diz, ele estava triste até a morte. Deve ser uma tristeza meio que imensurável. Nesta noite eu queria falar sobre o poder que você tem nas suas mãos e no seu coração quando ora. De mudar situações. De mudar fatos e de mudar o seu coração. Daniel era um cara que descobriu bem esse poder. A gente sabe que a mão do Senhor sempre esteve sobre ele, e ele, em terra estranha, na Babilônia, mesmo assim lá, Deus o destacou. E ele foi feito alguém importante naquele lugar, no meio dos adversários. Alguém importante no meio dos adversários. Ele é feito governador. Dentre muitos, um dos principais. Logo, ele tinha muito o que fazer, muito ocupado. Mas diz a palavra, irmã Dadá, que mesmo muito ocupado, no seu ímpeto de ser fiel ao chamado que lhe tinha sido feito, ele encontrava tempo para orar 3 vezes por dia. Por isso que em torno dele, além das coisas naturais, o sobrenatural de Deus estava presente. Rei Davi era um homem muito inquieto, ativo, ligado com o que estava acontecendo em seu redor. A palavra nos diz que, além de rei, ele era profeta, poeta, general, guerreiro, lutador, pai, marido. De vez em quando, sacerdote, mas mesmo assim, ele ousava dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sabia que a alegria maior estava na presença de Deus. E ele diz no Salmo 55 algo, Eduardo, impressionante. Um rei que poderia ser orgulhoso, vaidoso, prepotente, arrogante, ensimesmado, cheio de si, orgulhoso, vaidoso, egoísta, você ouve dele algo assim, eu aprendi a buscar o Senhor e o busco de tarde, de manhã e ao meio-dia. Porque eu sei que as minhas petições
Os meus clamores chegarão diante dele e ele me responderá. Jesus, o nosso Cristo, o homem que levou os discípulos e nos leva ao Getsêmani, ele era um craque da oração. A palavra nos mostra que ele varava a noite orando, porque orar para ele não era um sacrifício, porque a sua carne estava subjugada pelo Espírito, e no Espírito ele contemplava a realidade do reino de Deus, e lá nesse reino tudo é bom demais. As delícias do Senhor, elas nos alcançam quando nós estamos com os olhos abertos para a sua glória. Ele passava a noite orando e por diversas vezes, antes de fazer algo muito importante, ele sai de uma oração. Sai do Getsêmani. Quando ele andou sobre as águas, ele vinha de oração. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus. Talvez você esteja precisando nesta noite aprender a andar sobre as águas da vida. Quando ele vai escolher os seus 12 amigos, discípulos, ele ora profundamente para não tomar nenhuma decisão errada. Quando ele vai para a cruz, antes ele passa no Getsêmani, com a visão muito clara de tudo que ia acontecer, de tal sorte que por um momento, um piscar de olhos, um lampejo, ele diz: Senhor, tu tens poder, porque para ti tudo é possível de tirar esse cálice, o cálice dessa hora de angústia. Mas ao mesmo tempo, ele já rebate: mas eu não estou aqui, eu não vim aqui para fazer a minha vontade antes a tua. Aí ele ora antes para a cruz. Porque nós, de uma maneira geral, prestamos muito culto à cruz, no sentido da obra gigante que foi feita lá. E pouco a gente examina o que foi feito antes dela, seu baldrame, seu alicerce, e é o Getsêmani. Nada é construído no reino de Deus sem oração. Nenhuma palavra chega revelada se não for num ambiente de oração, de sede e fome de Deus. Não é que esteja distante. Aquilo que nós queremos não está distante, às vezes invisível, porque é preciso que os olhos se abram. Ele orou antes da cruz, irmã Nira. Por ele, pela angústia dele. E ele declara isso. Mas pela nossa, pela angústia dos discípulos, eles precisavam aprender de onde é que vem poder, por onde vem poder de Deus. Porque uma coisa é você achar que o poder está sobre você, outra coisa é você fazer de conta que está na unção e no poder, e outra bem diferente é você sentir o poder te tomar, a unção chegar. E aí você perde os medos e os freios da vida, e você sabe que pode fazer o que tem que ser feito, dizer o que tem que ser dito, porque é a unção sobrenatural que domina sobre você. Ele ora antes, ele ora na cruz. Inclusive pede pela gente: Senhor, perdoa essa incompreensão, essa maldade, essa cegueira, essas idas e vindas, essa agitação, esse desvio de conduta, essa inversão de valores. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ele continua orando, porque a palavra do Senhor diz que ele, à direita do Pai, ele continua intercedendo por nós, como uma maquininha que vai gerando milagre.
como uma cordinha que se vai puxando para perto de si aquilo que é herança. Como o inferno não gosta de quem ora? Porque ele sabe que ele perde terreno. Ele sabe que é despovoado. Ele sabe que é tomado daquilo que não é seu. Como Satanás faz a curva diante de quem está em oração. Um dia ele conseguiu, Pedro pregando e anunciando o evangelho, prender Pedro através das autoridades locais. E às vezes a gente não compreende, porque no seio da obra, coisas acontecem que ferem o nosso coração. Mas ali foi mostrado diante do inimigo que ele pode fechar uma grade, uma cela, até o momento onde o ensino de Deus chega e todo mundo compreende que a porta é aberta quando se ora. Quando a igreja está orando, a porta arrebenta, cadeado quebra. O soldado vê o Pedro preso, os discípulos presos saindo livre, porque havia um ambiente de glória. O poder de Deus estava ali. Aleluia. Que tal levarmos para casa? Que tal colhermos isso para a nossa vida? Eu sei que nós somos uma geração diferente, apressada, focada em um ponto só, dominada pelo costume, pela cultura da época. Mas o Senhor, na sua palavra, dá poder para nós quebrarmos tudo isso e virarmos de novo gente que ora, gente que chora, gente que se ajoelha, gente que se rende. Porque quando a gente se ajoelha, a gente está dizendo: Senhor, eu sei tantas coisas, mas eu posso tão pouco. E como eu posso tão pouco e quase nada, eu me rendo e me ajoelho diante de quem sabe, tem e pode fazer todas as coisas. No Getsemane, lições para uma geração que vai voltar a orar. Sabe por quê, gente? Porque lá, além dessa incrível consciência de tudo, desse olhar aberto para a vida, ontem eu estava conversando lá no PG Vermelho, como o homem ficou averso às coisas de Deus, como ele cegou o entendimento, gerando uma independência de Deus, como ele se autocriasse. Às vezes a prepotência e a arrogância humana é tão grande que parece que ele está brincando de ser Deus. É como se ele soubesse os segredos da criação, o tecer a vida no ventre materno, como o homem pudesse tocar nessas coisas que só Deus sabe fazer. Perdeu o senso de reverência, de adoração, empinou a cabeça e não sabe mais se dobrar. Se entregou às paixões possíveis da carne que lhes embriagam a alma. E esqueceram do que é o seu verdadeiro DNA, que é essa dependência do fluxo da glória de Deus, que alimenta a alegria do seu coração e gera um anelo, um laço de amor de Deus para conosco. E aí a palavra nos puxa de volta. O sangue de Jesus nos agarra de novo. E a gente vai descobrindo cada vez mais que Deus é tremendo, poderoso, santo, criador e soberano. E a gente diminui tanto nesse momento de adoração, porque nós somos filhos, pequenos, mas filhos de Deus. E somos também, por isso, herdeiros dele em Cristo Jesus. Então aquilo que Deus desenhou, criou, projetou, arquitetou, é nosso de direito pelo sangue do Cordeiro. Mas a gente precisa de saber disso. Quem somos, quem Deus é, qual é o nosso papel verdadeiro, sem depender desse esquemazinho fútil que a vida prepara. A gente vê como a vida esmaga, como a vida oprime, como a vida diminui, como a vida encaixota a gente, mas com a palavra na mão e o Senhor rondando os nossos corações, a gente descobre que não é assim, que a gente é livre. Se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aí a gente vai descobrindo onde é o céu, qual é o ambiente do céu, a gente vai descobrindo o que é a terra, qual é o seu propósito, e vai descobrindo quem somos e para que somos, para quem somos. Pedro, um cara rude,
cheiro de peixe nas mãos. Mas ele entendeu bem isso, essa dependência. E quando soube a ameaça de abandono ao Senhor, que todos saíam, e ele disse, mas como é que a gente pode sair de perto de Jesus? Se só ele tem palavras de vida eterna. Ele descobriu que dependia dessas palavras de vida eterna. Bem mais do que dos jornais, das notícias boas, ruins, do que as mídias, bem mais do que tudo que se pode fabricar nesse mundo. Ele precisava dessa palavra de vida eterna que gera vida. Uma vida nos moldes que foi criada lá no Jardim do Éden. Uma vida livre, uma vida de domínio sobre todas as coisas. Perdida sim, lá no Éden por Adão, mas recuperada na cruz por Cristo. E isso tem que vir de novo para a gente. E agora a gente vira de novo um herdeiro, parceiro de Deus, para tomar conta dessa geração braba. Eu disse que oração dá consciência. Talvez esse medo de se debruçar na oração, porque isso revela muito de Deus, revela muito do serviço, das tarefas e das obras, e revela muito da gente. Parece até que numa mão a gente vai falando das dores, das necessidades, às vezes agradecendo também, porque a gente ora agradecendo. Mas por uma mão vai para Deus a nossa fala, a gente vai dizendo Senhor, e a gente faz isso todo dia. E quanto mais você faz isso, mais seu olho brilha, mais seu coração salta de alegria. É uma mão, é uma via para Deus, mas a oração também traz de lá para cá algo tão tremendo da parte de Deus, que vai desnudando tudo, revelando tudo, de repente vira espelho, a gente se vê como é, do jeito que é, do que precisa mesmo, sem maquiagem, sem máscara. A oração é reveladora. A oração põe tudo no devido lugar, no eixo. Aleluia. A gente na posição de adorador e o Senhor na posição de digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Escute, eu digo também, além dessa visão reveladora, que a oração é corajosa. Porque é no Getsemane da oração que a gente aprende a trocar as vontades. Ou como o Senhor nos fez ricos em pensamentos, planos e vontades. Em emoções, em capacidades e talentos, tremendo. Vai vasculhar o que tem dentro da mente de uma pessoa. Vai descobrir qual é o sonho do teu irmão. Ontem o irmão Eugênio disse assim, eu tive um problema, eu adoeci. Eu fiquei semi-paralítico. Mas eu mantive dentro do meu coração um sonho. Eu vi atletas que tinham problemas como os meus. E eu descobri que eu poderia ser um atleta também. Mesmo assim, na cadeira de roda. E ele pôs esse sonho no peito e correu atrás. E foi praticar o seu sonho. Suar pelo seu sonho. Clamar pelo seu sonho. Sacrificar em favor do seu sonho. Aí eu achei tão bonito quando ele disse, eu saí de um lugar de que nada podia fazer e o Senhor me colocou num lugar tão digno. Eu saí de dentro da minha casa que eu não queria sair porque eu tinha medo. E o Senhor me levou para os confins da terra, em vários países. Isso não é sonho que se persegue e que o Senhor honra, não. Eu estou dizendo que essa atitude de troca de vontades é corajosa. Porque o sonho de Deus, quando pinta, via de regra, tem que ter uma troca. A gente tem que tirar aquilo que... Aquele sonho que está fora do contexto do céu. Para a gente adequar, alinhar as nossas vontades aos sonhos de Deus. Eu pensei que você ia gostar disso. Lá tem troca de vontade. E eu penso, pastora Juliene, que é exatamente nesse momento de oração que nós somos vencidos pela graça, convencidos pelo Espírito. Mudam os gostos, os prazeres, antes carnais, escravos
da oferta do mundo, agora prazeres espirituais. Por favor, seja um crente mais feliz, mais alegre, mais dançante, mais saltitante, mais adorador. Há uma emoção para ser posta para fora pelo Espírito. No Espírito se canta, se louva, se adora. No Espírito se dança, se recreia. No Espírito se faz bem e sorri com a vitória do outro. No Espírito a gente vive num padrão diferente, porque o Senhor é assim, o céu é assim, e há uma unção de alegria posta sobre você, mais especial do que aquela posta sobre os ombros. Troca-se vontades, endireita-se caminhos, encontra-se a graça, muda o curso da história. A Bíblia está assim de gente que foi abarroada com a graça, com o poder transformador do Senhor. Você lembra da samaritana no poço de Jacó, que só tinha uma expectativa de vida, que virou mania com horário fixo. Ao meio-dia ela ia pegar água, na hora que o poço estava mais despovoado, menos concorrências. Também talvez para ela não se expor tanto, porque ela tinha uma vida que ela sabia que não era uma vida ideal. Mas de repente ela encontra alguém que lhe pede água, e esse alguém é o mesmo que está agora, nesta noite, aqui no Getsemane. E há uma troca, ele pede aquela água do poço de Jacó, e ela fica assim, sem entender bem, e ele lhe oferece uma outra água, que não está naquele poço de Jacó, está no poço do céu, no poço de Deus. E diz: essa aqui, se você beber, beba dessa água, e você nunca mais terá sede. Muito pelo contrário, vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna dentro de você. Você vai ficar prontinho para o céu. Tanto faz agora, na hora da dificuldade, da luta, do suor, da roupa grossa, como estiver lá na frente, dentro do céu, com a roupa fina de linho, de sacerdote real. Eu digo também que no Getsemane há um tempo de atitudes notáveis. Orando se descobre a maneira certa de agir. Eu diria no linguajar atual, atitudes diferentes, fora da curva, porque faz todo mundo igual, né? Todo mundo calcula. Não, vai agir assim, é desse jeito, e calcula assim, aquilo ali só vai até ali. Pronto, é isso aí mesmo. Aí de repente, orando, você vê Deus fazendo e despertando-nos a fazer atitudes notáveis. Tremendo isso. Escute, o que aconteceu nesse ambiente, nesse jardim, nesse momento? Atitudes notáveis. Vamos lá. Jesus está orando e de repente entra o último discípulo, o 12º, Judas, que não estava a princípio com ele. Já havia feito o pacto da traição, adentra naquele ambiente, avisa aos algozes que a identificação do Cristo, de Jesus Cristo, viria por um beijo. E eu fico pensando, não sei se o pastor Wesley está ali, está ali. Pastor Wesley, Jesus era tão parecido com todos, no momento de oração, fica todo mundo parecido, né? No momento de oração fica todo mundo no espírito, não fica? Fica parecido. Muito parecido. Que foi preciso um beijo para identificar Jesus no meio dos discípulos. É aquele ali. Aí ele vai, ele dá um beijo. Aí os guardas, armados com porretes, pelo beijo descobrem: Jesus é aquele ali. Não havia nenhuma luz visível em torno dele, nenhuma roupa diferente. Era tudo muito igual. O que havia neles e nele era um fluxo da glória no seu coração, porque estavam orando. E eu fico pensando que aqui é uma atitude notável, porque ali é um beijo que fere. Eu sei que nesse traslado ele foi espancado, cuspido, caiu, feriu o joelho. A cruz era pesada, ralou o ombro. Tudo isso muito humano, muito real. Tudo isso doeu demais. Mas
aquela lança do soldado, aqui entre as costelas. Não sei se para fazer uma referência ao primeiro Adão, porque nasceu Eva de uma costela, a costela tinha um envolvimento. Eu não sei se é porque da costela de Jesus ia sair uma nova geração. Eu sei que foi aberto aqui, né? Uma nova geração. Vamos mudar o nome da igreja para a costela de Jesus. O fato é que aquele beijo doeu mais. Eu digo isso porque há toda uma pré-edição dele. E por que ele conseguiu beijar Jesus? Porque ele era muito próximo dele. Por isso que doeu. É por isso que palavra de marido contra esposa dói muito. É por isso que palavra de esposa contra o marido dói demais. Filho, quer ver uma coisa doer? Palavra áspera de filho. Quer ver uma coisa doer em filho? Uma palavra grosseira de um pai. Lá fora fere também, mas quem está perto, se resolver ferir, fere mais. E para Jesus também foi assim. É impressionante, Luane, como essa cena do beijo foi vista antes. De tão importante que é, Celso. O rei Davi, nosso profeta, poeta, salmista, ele diz assim, no Salmo 41, olha que coisa, até meu amigo mais íntimo, em quem eu confiava, que eu o amava muito, ele que comia do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Por isso que o beijo doeu. E você quer me dizer que você nunca sentiu sensação similar? Mas eu estou apostando aqui, não é no que você sentiu, mas a reação de quem ora em cima das feridas da vida. Como Jesus se comporta, ele se vira depois do beijo, que traduzia tudo, irmã Regina, aquele beijo traduzia tudo. E Jesus olha para ele e diz assim, meu amigo, o que vieste fazer? Porque era amor sobrando, não era? E o impressionante como cena de quem ora é que ele vai ferido com aquele beijo. No passo seguinte, na prisão de Cristo, aqui diz que um saca a espada, mas todo mundo que está aqui na igreja sabe quem sacou da espada, que é Pedro, e que corta a orelha do empregado do sacerdote, que é Malco. Ele saca da espada, corta a orelha, e de repente acontece uma atitude diferente e que foge à curva, que sai da curva, da lógica, do fazer o que todo mundo faz, de fazer com o outro o que o outro lhe faz. É como de forma silenciosa, Jesus interveio dizendo para Pedro, Pedro, não é assim. Não está mais na época do olho por olho, nem dente por dente. Não é assim, guarde sua espada. Em gesto contínuo, ele toma a orelha e a põe no lugar e a sara. E eu estou dizendo que quando você ora, você age diferente. Você se esquece da vingança. Você se esquece da mágoa, da peninha de si. Quando você ora, você pode até começar assim doído, com pena de si. Mas quando você começa a ver o investimento de Cristo, a cruz, a descida do céu, o pisar na terra de Deus aqui conosco, Emmanuel presente, que nos dá presentes todo dia e toda hora. Aí você começa a se entender diferente, não mais como sofrido, mas como herdeiro de Deus. Que há um plano, há um sonho, há um propósito, há um caminho, há uma partida, há uma chegada, há um reino e há um céu, há uma morada para você. Aí o que é que eu vejo aqui de ação diferente, irmã Silvana? É que Jesus ferido por um beijo, agora cura.
E é muito bonito quando os feridos pela vida começam a curar outros. Não se pôr em primeiro lugar, mas colocando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas, deixa por conta de Deus que elas serão acrescentadas, sem trocas. Me dá que eu te faço, Senhor, sem trocas. Eu faço porque é a minha natureza fazer, eu gosto de fazer, não gosto para aparecer. Põe um véu aqui, não deixe ninguém saber o que eu faço. E eu ainda continuo, estou dizendo eu e você, ainda continuamos fazendo para Deus. Não precisamos de aplauso, nem de holofote da vida, nem a televisão filmar. Nós fazemos para os céus, para a glória de Deus. Você que você dá um glória a Deus melhor. É isso aí. Eu estou falando de atitudes notáveis, advindas da oração. Para uma geração que precisa voltar a orar, para que as coisas aconteçam. Para que o olhar levante, para que o olho brilhe, independentemente dos fatos, das lutas, dos momentos. Sabe, gente incircunstancial, gente que não é prisioneiro do momento, porque sabe de onde veio e para onde vai, que tem futuro, gente que tem futuro, aliás, que tem um passado coberto pelo sangue, tem um presente sob o poder de Deus e tem um futuro de descanso na presença do Altíssimo. Aquele lugar é especial porque antes fora uma prensa de azeite. Lá se punham as olivas e lá elas eram prensadas. Até escorrer de dentro das olivas o azeite. E quanto mais profundo o azeite, maior a qualidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez nesta noite você se pegue assim meio que imprensado, né? Por algum motivo, alguma coisa. Mas isso não é tudo, porque aquele lugar da prensa de azeite virou um jardim de oração. Paulo tenta dizer isso no livro de segunda carta aos Coríntios, mais ou menos assim: não se aperreie não, não murmure não, não reclame não. Essa prensa, essa dor, essa aflição, essa angústia, essa dificuldade, esse problema, essa pessoa, esse caso, se aperreie não, porque é exatamente nisso que gera angústia que o Senhor vai ensinar sobre consolo e conforto vindos de Deus. Tratamento, bálsamo, cura. É exatamente na hora dessa dificuldade maior que todo mundo passa, porque você aprende do carinho do Senhor, como Ele é presente, real. Creia nisso, como Ele está aí, como Ele nunca te abandona. Paulo diz assim, se aperreie não, que esse momento de aflição, você está aprendendo do consolo para consolar os outros. Você um dia vai bater no peito e vai dizer assim: minha amiga, meu amigo, meu irmão, se agonei não, porque eu passei por isso, desse vale, dessa dificuldade, e o Senhor me tirou e está te tirando também, creia nisso. Gente que se importa em dizer para o outro que o Senhor, Ele age, que Ele limpa e que Ele cura, aleluia. Gente que reparte. Eu estou me alegrando com a igreja, porque eu vejo muitas pessoas se mobilizando. O grupo de evangelismo, domingo, vai aqui para o Só Pai, evangelizar crianças, levar presente para as crianças, viver o evangelho de verdade. Chega de só a boca se abrir com palavras vazias, agora é preciso que o coração nos mova em direção a obras poderosas e notáveis. Aleluia. Escute. Estou falando de oração e quero dizer algo assim: quem ora de verdade, quando ferido, não fere. Eu sei, dá raiva, sai fumaça pela orelha. Mas quando ferido, não fere.
é o padrão do céu. Quem ora, em vez de dormir, ora. Fica atento. 11 discípulos saíram para orar. 8 ficaram, fica aqui. E pega no sono. Aí leva 3. E não é que os 3 também pegam no sono. Jesus fica orando e garante o milagre. Gente que ora consegue manter a espada na bainha. Porque tem hora que dá vontade de tirar, não? Não sei até quanto você tem que contar, mas o fato é que quem ora mantém a espada na bainha. Quem pode dizer glória a Deus? Porque o domínio do Senhor é mais forte do que a raiva. A alegria do Senhor é maior do que o ressentimento. Paulo fala das coisas maiores apontando para os céus e para as promessas de Deus. Coisas maiores virão. Há um cântico que diz aqui, a gente canta, ou já cantou, que coisas maiores, coisas grandes irão acontecer. Quantos ainda estão crendo nisso? No Deus que pode fazer infinitamente mais do que você planejou, pensou, quis. Pense aí no tamanho do que você quer. Pois é, a palavra diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que isso. Na certa, você se programou para ser sargento, aí o Senhor te fará general. Irmão Eugênio se preparou para ser um atleta aqui no Ceará. E o Senhor levou para o mundo inteiro. Participou de Olimpíadas. Estou terminando dizendo assim. Quando Jesus cura Malco, era um ferido que abriu mão da sua ferida, esqueceu o beijo de Judas e o curou. Era compaixão que vazava pelo peito. Porque Malco não fora ferido por ele, foi ferido por Pedro. E a gente às vezes só quer ajudar quem tem parte conosco. Então vamos lá, Pedro fere a Malco e Jesus, com a compaixão sem limites, sem fronteiras, cura Pedro na sua imprudência e cura Malco na sua dor. Ele se importa até com gente que não faz parte do seu grupo. Porque a igreja quebra as paredes, derruba as paredes e os muros de inimizade entre nós e Deus, quanto mais entre nós. Entre os bairros, entre os endereços, entre as turmas, entre os clubes, os muros caem. A gente começa a gostar das pessoas. A oração faz tudo isso. Quem ora tem esse senso. O mundo maltrata muito, gente. Quem não carrega um maltrato? E às vezes você não tem nada a ver com isso. O mundo maltrata muito. Mas Jesus na igreja cura todos. E você começa a orar por quem você menos espera. Nem imagina. Termino dizendo algo que aconteceu que foi muito importante. No Evangelho de Lucas, falando do mesmo momento, diz que quando o Senhor deixou os 8, chamou os 3, andou mais um pouquinho com os 3. E eu não sei exatamente porquê, imagino, conjecturo, que ele viu que os 3 não estavam dispostos a orar, tanto que começaram a dormir. E ele se afasta, Eduardo, diz assim, se afastando um pouco, distanciando-se deles um pouco. Só Lucas diz assim, na distância de um tiro de pedra. Eu digo, Senhor, que tamanho é essa distância? Que ficaram de Jesus e pegaram no sono. Um tiro de pedra. Eu digo, rapaz, um tiro de pedra é o que o braço der para lançar, não? Tem uns que tem mais força em Montonho, se for tirar uma pedra, vai longe. Hein, Montonho? Um tiro de pedra. Mas para eles um tiro de pedra é cerca de 20 a 30 metros. Olha, 20 a 30 metros distante de Jesus. Tudo acontecendo no reino de Deus. Diz a palavra em Lucas também que o Senhor se ajoelhou. Rapaz, Jesus
usa uma palavra aqui drástica, ele prostrou-se. Dá vontade de fazer assim uma pergunta, faz quanto tempo? Ele prostrou-se em terra e começou a orar com tal veemência. Lucas diz assim, que o seu sangue, ele suou sangue que escorria até a terra. Tal a angústia e o estresse. A 20 metros daqui para o portão, um rebuliço desse, o Senhor em oração, o céu se abrindo, a cruz à sua frente, um cálice para ser trocado. Ele disse, não troca, que seja feita a vontade do meu Senhor. Aleluia. E eles dormindo. Aí o Senhor disse assim, pergunta para eles a que distância estão, que nós estamos, que a igreja está. Um tiro de pedra. Por último, eu encerro sobre essas pessoas que estavam no Getsemane, pelo menos duas. Uma, Pedro. Que personagem. Que personagem rico. Mas ele aprendeu uma lição ali muito grande, sobre domínio. Você já percebeu que esse mundo, ele é um mundo de porteiras abertas, de despertamento de paixões, de fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, de fazer com os outros e até consigo. Hoje, já existe no Brasil lei que autoriza uma criança de 9 anos, por conta dele, a mudar de sexo, fazer uma cirurgia mudando de sexo. Eu pensei que não tinha no Brasil lei, que já aconteceu a sentença assim. Como é que uma criança de 9 anos sabe o que quer? Pois é. Pedro, no Getsemane, ele aprendeu a não fazer o que queria fazer. Porque a vontade dele era usar mais a espada e continuar usando a espada, porque a espada é um símbolo da força dele, da sua força. E o Senhor diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. E ele aprende a lição do autodomínio. Se domine, Pedro. Guarde sua espada. Se você quer andar comigo, guarde sua espada. Se você quer ser reconhecido como cristão, guarde sua espada. Guarde seu temperamento, a sua raiva. Guarde, tranque, ponha num cadeado forte a corrente. Acorrente suas manias, seus gostos que ferem a santidade do Senhor. Vá trabalhando nisso, Pedro. Vai guardando tuas espadas. Quem tem espada para guardar aí hoje? Às vezes é uma resposta grosseira, às vezes é um olhar interesseiro, às vezes é um julgamento relâmpago. Olhou, viu, julgou. E a gente erra sempre no julgamento, porque não vê o que está por dentro. Que personagem Pedro e que obra foi feita naquele momento. Tudo bem que passa um tempo, ainda tem a cruz, ainda tem o gemido de Jesus, ainda tem a ressurreição e a pedra rolando, a luz brilhando e Cristo ressuscitando. Tem a decepção de Pedro, a negação, a depressão. Ele vai embora, se esconde, volta a pescar. Vai fazer de novo, volta para de onde tinha saído. Mas quem recebe da glória eterna não esquece. Quem bebe da água vida não morre. E Jesus, quando ressuscita, manda chamá-lo de volta e ele vai. E aí você vê que a partir desse embanha de novo a tua espada é um outro Pedro. Vai olhar Pedro agora. Pedro sendo perseguido sem reagir. Pedro pregando sem se esconder. Pedro testemunhando agora, não por sua força, mas pelo seu jeito de ser, de agir, de falar. Você fala como ele, Pedro. Você age como ele. Você é parecido com ele. Aleluia. Esse é um personagem que sofre uma mudança ali. Gente, eu estou pregando aqui, você está me ouvindo aí. Eu tenho muita vontade de mudar mais. Você tem?
É preciso que esse Getsemane vire uma realidade e a gente volte a orar, independentemente de idade, de experiência, de tempo no Evangelho. É preciso recomeçar. Faz de novo, Senhor, algo aqui. E termino falando do personagem centro aqui, que é Malco. Malco foi ali com a intenção de, servindo o seu chefe, o sacerdote-chefe, patrão dele, de prender Jesus. Essa era a missão dele. Aí ele recebe, no ato de prender Jesus, uma espadada que lhe corta a orelha. Imagine a cena, isso não é ficção, isso não é filme da Globo, isso é realidade, é evangelho. Imagine a dor daquele homem, a ferida. Será que ele, de repente, não se voltou para si mesmo ali, na sua dor? Quem sabe no seu peito um sentimento de vingança grande. Me ferir, vai ser ferido. Aí de repente ele vê, já identificado, um jovem galileu, criado lá na singeleza de Nazaré, que na manjedoura fez brilhar uma estrela, obrigou a estrela a sair do canto, iluminando o seu caminho. E agora ele estava vendo aquele jovem, carne, osso e espírito, principalmente em espírito, colocando a sua orelha de volta. Ele foi para levar dor e recebe a cura da dor. Ele foi para ferir e recebeu o bálsamo sobre ele. Eu estou falando de atitudes que fazem a diferença para os nossos dias. De tudo isso é possível quando nós temos um ambiente de oração. Porque senão a gente fica representando papéis que temos dentro da igreja. Você é o financista da igreja, você é o obreiro da igreja, você é o pastor da igreja, você tem funções e cargos, você é o homem que ora na madrugada. Mas isso são funções e cargos, você é a mulher de oração, você é... Enfim. Mas isso é só casca. O que vai dar miolo e graça é o quanto você ora e se coloca diante do Senhor para dar de si e receber dele. Eu sei que a gente entrega muita coisa em favor do reino. Eu sei que a gente entrega para as pessoas também. A gente entrega carinho, entrega papéis, entrega Bíblia, entrega tanta coisa. Mas as pessoas precisam receber palavras de vida eterna, que só pode ser dada por quem vive em ambiente de vida eterna. Amém, queridos? Pastor, e qual é a mensagem de hoje? Volte a orar. E ore muito. Porque orar é bom. E muda o destino. E muda as coisas de lugar. E muda a pedra que fecha o túmulo. Aleluia. Pastor, qual é a mensagem? Para essa geração de hoje. Experimente dobrar a dobradiça, botar para funcionar a dobradiça do joelho e se ajoelhe. Eu estou precisando ver essas crianças, esses jovens, essa nova geração. Eu estou precisando nos ver de joelhos, para que as coisas possam mudar de verdade. Não é que elas não mais existam, é porque elas estão tão perto e a gente que não vê, porque a gente vê, só vê, e tão somente vê quando ora de verdade. Pastor, e qual é o momento que eu posso dizer que a minha oração é verdadeira? É quando não existe mais nenhuma diferença entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Você sente paz no coração e você sente que Deus está verdadeiramente dispensando graça sobre a sua vida. Aleluia. Amém, queridos? Pastor, e porque quando eu estou orando, dá uma vontade de me levantar, dá uma vontade de dormir, alguém bate na porta, o menino grita, porque quando eu resolvo orar, jejuar, buscar, porque sempre vem alguém para contrariar? É porque tem alguém que planejou lá no inferno lhe tirar de uma posição que só a oração pode dar. Pastor, e por que eu não sinto vontade de orar? É porque você não tomou a decisão. Orar não é um sentimento, eu estou com vontade de orar, não, é uma decisão. Eu vou orar agora, aleluia. E quando o anjo do Senhor te acordar de madrugada, não foi pesadelo não, é o anjo mesmo despertando você. E você deve orar e buscar, porque tem algo inédito, grande, coisas maiores, coisas tremendas para acontecer. Essas coisas espirituais não têm idade. Pastor, jejum é para outra geração, já passou não, gente. O céu é eterno. Não tem tempo nem calendário.
Ah, mas agora tudo é diferente, muda a roupa, muda o que está por fora, muda o tamanho da televisão, mas os princípios de Deus não mudam, são inabaláveis. Eram para ontem, estão sendo para hoje e serão para amanhã. Ele não muda, é o mesmo e será sempre o Rei da Glória. Você pode ficar de pé, aleluia.